Mercado da bola muito movimentado no Flamengo. Grupo do Mengão na Libertadores embola novamente. Time do Flamengo se reapresenta nesta sexta-feira e vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias você confere aqui no seu canal de notícias do Flamengo. Mas antes de tudo, se você não conhecia o nosso trabalho, eu te convido a descer aí na barra de rolagem, se inscrever no canal, ativar o sino da notificação. Eu me chamo William Brum e te convido a fazer parte dessa família. Valeu? Porque aqui nós não temos inscritos, nós temos família, porque aqui nós somos a família do Mengão. Vambora para as notícias, porque tá começando mais um giro de notícias aqui no Flamengo. Vamos que vamos, galera. Meus amigos, ontem o Palestino entrou em campo dentro de casa contra o Milionários. E olha só, hein? Pro Flamengo seria bom até o empate, né? Ontem o torcedor rubro-negro queria praticamente o empate nesse jogo entre Palestino e Milionários. Por que eu digo isso? Porque o Flamengo perdeu seu jogo na altitude por 2-1, se manteve com 4 pontos e o Bolívar disparou, né, no grupo, somou 9 pontos com a vitória em cima do Flamengo. Foram 3 rodadas, o Bolívar venceu as 3 rodadas, o Flamengo empatou com o Milionários, venceu o Palestino e perdeu para o Bolívar. Então o Flamengo somou 4 pontos. O Milionários, que tinha ganhado, né, a sua primeira partida, né, o Milionários tinha empatado com o Flamengo, né, depois jogou contra o Bolívar, perdeu o seu jogo, então o Milionários só tinha 1 ponto. Se o Milionários ganhasse ontem do Palestino, somaria 4, se igualaria ao Flamengo, teria um jogo com o Flamengo aqui no Maracanã e teria o jogo contra o Bolívar lá na Bolívia. Então a vida ali, se o Milionários tivesse ganho esse jogo, seria muito ruim para o Flamengo. Como o Palestino ganhou, né, o milagre, né, vou dizer assim, teria que ser o milagre. O milagre aconteceu para o Flamengo. O Palestino ganhou por 3, amigo, por 3. O Palestino ontem tirou onda. Ganhou por 3-1 o time do Milionários. E com isso, o Palestino somou, né? O Milionários, que teria a chance de igualar o Flamengo, o Palestino que ficou ali a 1 ponto de diferença. Mas a gente tem que tratar isso com cautela, muito respeito, né, ao time do Palestino, né? A gente venceu eles aqui dentro do Maracanã, mas agora a gente tem um jogo, né? A próxima rodada agora é lá na casa deles, no estádio, né, do Coquimbo, né? Foi até definido ontem, a gente trouxe essa informação, vou trazer mais detalhada aqui para vocês, né, sobre a Conmebol definiu, né, não será lá no estádio do Palestino o jogo contra o Palestino, será em um outro estádio, porque o estádio, a casa do Palestino, não mostrou condições ideais, né, para mandar, né, o jogo ali contra o Flamengo. Então foi decidido que a partida será em Coquimbo, por conta aí das más condições do gramado do estádio de La Cisterna em Santiago. O Palestino não poderá mandar a sua partida contra o Flamengo no dia 7 de maio em sua casa. Então, com isso, o jogador será aí, a partida será no estádio do Coquimbo, o estádio que tem aí a fisionomia de um navio. Então, portanto, galera, tá decidido aí o estádio e o Flamengo tem essa missão, essa dura missão de vencer o Palestino, somar ali 7 pontos. Tem ainda o jogo contra o Bolívar aqui no Maracanã. Então aí, o Flamengo pode somar 10 pontos. O Flamengo pode chegar a 13 pontos. Mas a gente sabe que o Bolívar também tem os seus jogos, né? O Flamengo tem jogo contra o Milionários e contra o
e contra o Bolívar aqui no Maracanã. Pode somar 6 pontos nesse jogo e ainda ganhar o jogo contra o Palestino em Coquimbo. Então o Flamengo somaria aí 9 pontos, 9 com 4, o Flamengo poderia só chegar aí a 13 pontos. Valeu? E terminar, né, consequentemente, em primeiro do grupo, ainda tem essa condição. Né? Então, deixe aí nos comentários se você está confiante que o Flamengo ainda termina em primeiro e consiga aí a melhor campanha do grupo e consiga jogar os seus jogos em casa. Valeu? Ontem também, galera, a informação que chega que ontem os atletas que não viajaram para a Bolívia para enfrentar o Bolívar treinaram e os jogadores que jogaram, que viajaram, receberam folga e se reapresenta hoje no CT Ninho do Urubu, onde vira a chave para enfrentar o Botafogo no domingo às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Né? Então o Flamengo tem um clássico aí, uma dura missão também para vencer e continuar invicto no Campeonato Brasileiro. Por mais que o Flamengo tenha perdido a invencibilidade na temporada 2024, o Flamengo ainda está invicto. Né? E é um jogo importantíssimo porque o Flamengo já tem 2 vitórias, 1 empate e tem o jogo contra o Botafogo. O Flamengo venceu o Botafogo, somar 3 pontos, o Flamengo pode retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Então os jogadores que treinaram ontem foram Léo Pereira, Arrascaeta, Varela, Pedro, Ala, Ayrton Lucas, Eric Pulgar. Foram os 7 desfalques que o Flamengo teve na partida contra o Bolívar, e esses jogadores se reapresentaram ontem, treinaram normalmente e hoje se junta, né, ao elenco que viajou e dá sequência aí para o jogo contra o Botafogo. Valeu? Então é um jogo aí importante para o Flamengo, eu considero bastante importante, e o Flamengo precisa com certeza vencer e retomar a vitória. Não é um degrau que aconteceu aí, um degrau, um tropeço, que isso vai desequilibrar a nossa temporada. Valeu? E ó, vamos mudar um pouquinho aqui de assunto, vamos falar de um assunto muito importante, que é o assunto do Gabigol. A presidente da Autoridade Brasileira de Dopagem defende os oficiais de coleta de acusação. Adriana Tabosa, presidente da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, o ABCD, ela defende os oficiais de coleta de acusação e diz que a ABCD tem excelência reconhecida pela UADA e nega a perseguição a Gabigol. O Mundo Rubro-Negro teve essa entrevista com a Adriana, né, questionando alguns pontos, algumas decisões, né, e a Adriana falou, né, que todos os oficiais recebem capacitação e o dever desses oficiais é ter impessoalidade, tratar os atletas totalmente por igual para manter a saúde do futebol intacta, e que isso jamais aconteceria tanto por parte da empresa ABCD, né, e também essas capacitações que esses oficiais recebem jamais teria algum tipo de birra. E ela fala assim, ó, abre aspas, a gente não está aqui falando sobre uma birra de oficial que pela má conduta de um atleta resolveu fazer um relatório. Não é nada a respeito disso. O que a ABCD não pode fazer para proteger o ambiente esportivo é receber a informação de uma potencial violação e sentar em cima, porque é um atleta de nome, que tem uma carreira. Não posso fazer isso. A gente trabalha com impessoalidade. Todo atleta, independente de clube, esporte e reconhecimento, será tratado absolutamente como qualquer outro atleta. As regras aplicam a ele, assim como se aplicam a qualquer outro atleta. Ou seja, a Adriana Tabosa está dizendo que não é porque é o Neymar, não é porque é o Gabigol, não é porque é um atleta de nome que tem uma carreira esportiva de nome que vai ser tratado com algum tipo de diferença. E a ABCD irá sentar em cima disso. Não.
todos os atletas serão tratados de maneira igualitária, né? Então ela traz isso dizendo que não tem nenhum tipo de birra por ser o Gabriel e também não há uma diferença no tratamento por ser um atleta de nome e ainda um atleta de uma carreira, ainda mais sendo jogador do Flamengo. Valeu? Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de mercado da bola. Tem dois nomes aí. Ontem teve uma notícia bombástica que saiu, né? Ontem o Fábio Barcelo, meu amigo Fábio Barcelo, um abraço pro Fábio do Família na Nação, trouxe uma informação grandíssima. Eu acho que você vai gostar dessa informação. É sobre Michael. Lembra dele, Nação? Lembra dele? O motorzinho, o robozinho? É, ele mesmo. Está lá no Al Hilal, lá na Arábia Saudita, no time do Jorge Jesus. A informação que chega é que o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, tem conversas com o representante de Michael, com o próprio atleta e com os dirigentes do Al Hilal para repatriar o jogador. A informação foi passada por um membro da comissão técnica do Jorge Jesus ao Fábio Barcelo, que trouxe essa informação imediata. Marcos Braz tenta trazer Michael novamente para o Flamengo. Michael, que já deixou claro, tem o desejo e o sonho de voltar ao futebol brasileiro e ainda mais voltar para o Flamengo. É o interesse do jogador voltar para o futebol brasileiro e voltar a jogar pelo Flamengo. Michael tem atuado pela direita com Jorge Jesus, tem se aperfeiçoado nessa posição, uma posição esta que Tite vem pedindo há um tempo já para a diretoria rubro-negra. E Michael poderia cair como uma luva nesse time do Flamengo. Eu quero saber de você, torcedor rubro-negro. Seria uma boa Michael no Flamengo? Deixe aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E olha só, o Al Hilal não iria dificultar caso o jogador desejasse retornar e caso a proposta fosse boa para ambos os lados. Meus amigos, Michael, hein? Seria uma boa? E agora, pouco antes da gente fazer esse vídeo, tem a informação de que o Flamengo monitora um jogador do clube italiano. Jogador esse chamado Alex Sanches. Jogador que está na Inter de Milão. Jogador não vai renovar o seu contrato. E seria um jogador a qual o Flamengo já procurou saber com os representantes do jogador sobre a situação do atleta. A Inter de Milão e o Alex Sanches não irá renovar o seu contrato. O River Plate também é um interessado em Alex Sanches e também procurou saber a situação do jogador. Udinese e Galatasaray monitoram e acompanham de perto toda essa situação. Queria saber de você sobre esses dois reforços, Michael e Alex Sanches. Seria um bom reforço para o Flamengo? Deixe aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Valeu, galera. Flamengo treina daqui a pouco no CT Ninho do Urubu, visando o jogo do Campeonato Brasileiro. E Clube da Libertadores está embolado, hein? O grupo da Libertadores está embolado. Meu amigo, não é mole não. Vamos lá. Você gostou do nosso vídeo? Deixa o like aí, compartilhe com mais rubro-negros. E voltamos a qualquer momento com muitas notícias do Flamengo para você. Valeu, nação rubro-negra!